Boa tarde, irmãos. Muito feliz poder estar aqui adorando o Senhor, buscando ao Senhor e estar junto aqui como igreja, ver pessoas conhecidas. E eu fico muito feliz sempre de ver pessoas que eu ainda não conheço. Quero dizer a você essa tarde, seja muito bem-vindo. É uma alegria imensa tê-lo aqui com a gente e a gente quer muito que o Senhor abençoe sua vida, abençoe poderosamente com a sua palavra, com o seu espírito. E nós aqui como igreja só queremos abraçar, servir ao Senhor junto, poder andar mais perto do Senhor e na direção do Senhor e mais perto uns dos outros também. De repente você é convidado e tem vindo aqui à igreja, você pode ao final do culto dar seu nome a um pessoal que vai ficar ali na frente. Ficam com uma pasta, uma prancheta, você pode procurá-los, dar o seu nome, um e-mail, algum contato, para que durante a semana a gente possa ter um contato, encaminhá-lo para um pequeno grupo, algum discipulado, de repente até conhecer melhor a igreja, mas muito mais do que isso, conhecer melhor ao Senhor, que é o nosso Deus, e a sua palavra também, que é vida para todos nós. Estamos estudando aqui já há alguns domingos uma série de pregações cujo tema é a vocação profética da igreja, e a gente tem conversado sobre isso a partir de dois profetas no Antigo Testamento, Elias e Eliseu. Queria convidá-lo a abrir a Bíblia em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler dos versos 19 ao 21. Primeiro livro de Reis. Caso você esteja sem a Bíblia, pode juntar com alguém, fazer essa leitura junto. Se você tiver com Bíblia também, pode se dispor para que todos possam ler, participar dessa leitura aqui, a gente possa fazer isso junto. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 19 ao 21. E depois eu pediria que você, junto comigo, passasse um pouquinho à frente até 2 Reis, capítulo 2, e eu digo qual vai ser o versículo lá, tá bom? Diz assim, 1 Reis, capítulo 19. Depois de Elias sair da caverna, aquele sermão que a gente conversou aqui semana passada, Elias discernindo a crise, Elias sai da caverna, após ter recebido essa ordem do Senhor, de que ele deveria cumprir algumas tarefas, dentre elas ungir a Eliseu, a Jeú como rei de Israel e a Hazael como rei da Síria. Aqui, versículo 19 diz que: partiu, pois, Elias dali, lá daquela caverna, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me dar um beijo no meu pai e na minha mãe, em painho e em maninha, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai rapidinho, volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Se puder passar um pouco a Bíblia, algumas páginas. 2 Reis, no capítulo 2, a partir do verso 9. Aqui nesse capítulo, os outros discípulos que faziam parte daquela escola de profetas, do profeta Elias, estavam dizendo a Eliseu: está sabendo que é hoje o dia que Elias vai subir. E Eliseu disse: estou sabendo, fiquem aí quietos, fiquem calados, não faz muito alarde, eu já estou sabendo o que é que vai acontecer. Mais uma vez os discípulos vão lá, Eliseu, dizendo: olha, está sabendo, você fique ligado,
para você não perder a bênção. Eliseu diz: estou sabendo. A partir do verso... E aí é interessante que para onde Elias vai, Eliseu vai atrás. Estou sabendo. Elias vai para um canto, Eliseu vai atrás. Elias diz a Eliseu: fica aqui. Ele: não fico não. De jeito nenhum, vou atrás. Onde você pisar, eu vou pisar. Não saio da sua cola, Eliseu. E aí Eliseu vai atrás de Elias, por onde ele está indo. A partir do verso 9, é quando a gente vai ver essa última experiência de Elias e Eliseu juntos nesse discipulado. E é uma experiência muito mais do que com Elias, uma experiência com Deus. Elias tinha dito a Eliseu que se ele visse Elias subindo, ele receberia aquilo que ele tinha pedido. Aí, capítulo 2, a partir do verso 9, ele diz assim, 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança. O que, irmãos? Porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou a pé enxuto, como tinha acontecido pouco tempo antes. Vamos orar? A gente vai ler até aqui e a gente vai orar. Oh Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por a gente estar aqui junto. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Queremos te pedir mesmo que, por Tua graça, Teu Espírito unja nossa boca, nossos ouvidos, nosso coração, e a gente possa verdadeiramente ser tocado pelo Senhor, ser animado, ser exortado e até mesmo disciplinado, Senhor, conforme a Tua vontade. Mas Deus, em nome de Jesus, não permita que a gente saia desse templo hoje sem ter ouvido a Tua voz, sem ter percebido a Tua presença aqui em nosso meio, sem ter olhado para Ti, sem ter sido tocado pelo Senhor. Pai, nos abençoa por Tua graça e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Discernindo o discipulado Elias e Eliseu. A gente já tem conversado sobre isso aqui, a partir do capítulo 17 de 1 Reis. Nós vimos que Elias, naquele período ali com o rei Acabe, um rei muito cruel para Israel, o reino do norte, lá de Israel, e disse a ele assim que 3 anos não vai chover. Elias, naquele momento, discernindo a história, o tempo, a partir da voz de Deus, aquilo que Deus estava falando para ele, é tanto que o texto vai repetindo à medida que vai acontecendo tudo que Elias está vivendo, que Elias estava perante a face de Deus, discernindo o tempo, discernindo a história. Elias, 3 anos depois, faz um desafio contra todos aqueles que eram profetas de Baal, que viviam na idolatria, adorando a deuses que não seja o Senhor, discernindo ali o coração onde se estabelece a idolatria. Elias, da parte do Senhor, traz ali um grande quebrantamento e há um mover do Senhor naquele período lá. Parece que depois desse grande mover, o coração de Elias foi tomado de medo e ele foge. Ele anda até
ao Monte Horebe, até uma caverna, mais de 400 quilômetros de caminhada durante 40 dias. E Elias se esconde naquela caverna até ser visitado pelo Senhor, e é justamente o texto que nós lemos posterior a isso, porque Deus falou para ele que ele deveria ungir a Eliseu como um discípulo, como um profeta em seu lugar. Elias e Eliseu, que foram profetas nas tribos do norte, onde Israel já estava dividido, eles falam muito ao meu coração, especialmente quando a gente vai lendo o Novo Testamento, vai lendo os Evangelhos, porque parece que nos Evangelhos nós vamos ver a expressão profética de Elias através de João Batista, porque é assim que a Bíblia fala, lá em Malaquias, que viria um Elias, e esse Elias foi o João Batista que estava lá o tempo todo, dizendo para aquele povo lá, o povo de Israel, que o reino de Deus estava próximo, que era necessário um arrependimento. Essa era a palavra de João Batista o tempo todo, até quando ele viu Jesus se aproximando, diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus é batizado por João Batista, o ministério de Jesus começa a se desenvolver. Se você for olhar o ministério de Eliseu, no Antigo Testamento, talvez pessoa que mais representa como um homem no seu ministério, aquilo que a gente vê Jesus fazendo nos Evangelhos. Nós vemos Eliseu, ou Deus através de Eliseu, efetuando vários milagres, vários sinais, vários prodígios no meio daquela nação de Israel. O momento na leitura do Antigo Testamento, ou o profeta, que nós mais vimos fazendo milagres, e a gente vai poder estudar daqui para frente alguns desses momentos que Deus derramou graça sobre Eliseu para realizar. Eliseu pede a Elias porção dobrada do seu espírito, e parece que esse negócio aconteceu mesmo. Mas enquanto Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, uma coisa que ele fez, exatamente isso aí que a gente está vendo projetado. Jesus fez discipulado. Eu costumo falar e gosto de pensar que Jesus fez uma obra enquanto estava aqui na terra, vivendo o seu ministério, e essa obra é discipulado. E Jesus tinha um sermão somente, e esse sermão era o reino de Deus que tinha chegado até eles. Discipulado de Jesus, que muita gente, quando vai ver, fica imaginando que Jesus estava dando uma repaginada ao que havia de discipulado naquela época dos gregos, da filosofia grega. Muita gente, quando vê Jesus fazendo discipulado, pensa que Jesus estava fazendo o discipulado com os discípulos por causa da cultura grega, da cultura helênica, na qual o mestre tinha discípulos, ou era procurado por discípulos para passar os seus ensinamentos, e escolas filosóficas estavam sendo formadas naquele período, que é justamente o período antes de Cristo, período do Império Helênico, Macedônico. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, outras escolas gregas também que tinham discípulos. Outros vão pensar que Jesus fazia discípulos por causa da religião judaica, na qual um fariseu ensinava outro, um mestre ensinava outro a ser tão fariseu ou tão mestre da lei quanto ele. Mas a verdade é que Jesus está antes, ou muito mais, ou melhor dizendo, deixa eu refazer. Jesus não está fazendo discipulado entre os discípulos, como os gregos faziam, e Jesus não está fazendo discipulado entre os discípulos, como os judeus daquela época faziam. Jesus está resgatando toda a tradição do Antigo Testamento bíblica a respeito do discipulado. Tanto aquela que nós podemos ver como exemplo entre Moisés e Josué, a qual a Bíblia diz que Josué era servidor de Moisés, como essa que nós estamos estudando aqui, como sendo a vocação profética da igreja, chamada de discipulado.
É tanto que Elias e Eliseu, nessa vivência, nessa experiência, a gente vai poder conversar um pouco sobre ela, mas quando a gente olha para Cristo, quando a gente joga a luz de Cristo, ou a luz do Evangelho, nessa história que a gente está vendo no Antigo Testamento, tem muitas semelhanças. Discipulado de Jesus com os discípulos, na qual Jesus chamava pelo nome para que pudessem o seguir. Muito mais do que Jesus querendo ensinar para eles uma escola filosófica ou uma nova religião, ou Jesus querendo formar neles novos mestres da lei. Jesus era a própria palavra encarnada de Deus, chamando eles para serem seguidores, os quais nunca deixariam de ser seguidores, nunca deixariam de ser discipulados, moldados e movidos por Deus durante toda a sua vida e durante todo o seu ministério. Jesus fez essa obra entre os discípulos, que é chamada de discipulado, no qual duas pessoas ou mais estão caminhando em direção a Deus pela palavra, movidos pelo Espírito. Discipulado na qual um discípulo está sendo treinado, está sendo ensinado, não a ser igual, ou melhor dizendo, se no caso de Jesus é assim mesmo, para ser igual a Jesus, mas no caso da gente, já está sendo treinado para ser igual a Jesus, muito mais do que igual a um mestre, a um professor, a uma escola filosófica, ou até mesmo a uma religião. Jesus, quando termina o seu ministério, diz assim: vão lá em todas as nações e façam discípulos. Quero dizer aqui, irmãos, para todos nós, que a vocação profética da igreja, por todas as eras, até quando Cristo voltar, é fazer discípulos de todas as nações. Se não for isso, se não for fazer discípulos, se não for proclamar o Evangelho e chamar gente para caminhar junto da gente em direção a Deus, não tem sentido a nossa existência aqui hoje. Não tem real função, não tem sentido a nossa vida nessa terra, se não for para cumprir essa missão, essa vocação, esse chamado, que é o chamado de Deus, é o chamado de Jesus, é o chamado do Espírito, que entra em nós e nos capacita, nos unge para essa missão de fazer discípulos. Contanto que a gente tem conversado aqui, tem falado sempre, discipulado não é para um profeta fazer com outro. Eu quero já deixar isso claro, para que à medida que a gente for olhando o texto, não fiquemos a pensar que o discipulado é obra de um pastor ou de um missionário. Mas ela é vocação da igreja, e sendo vocação da igreja, ela não é cumprida por uma parte do corpo de Cristo, ela não é cumprida por uma pessoa ou por algumas pessoas especiais, mas sendo a vocação profética da igreja, é missão de Deus para todos nós de forma igual, de forma que todos nós temos diante de Deus essa bênção, esse grande privilégio de viver o Evangelho aqui, chamar pessoas para andar junto da gente, para que elas possam ser impactadas, movidas pelo Senhor. E a gente já vê isso acontecendo no Antigo Testamento. Para deixar bem claro, queria perguntar para você, para que a coisa fique bem claro para a gente. Quantas pessoas nesse último ano foram influenciadas para estarem mais perto de Jesus através da sua vida? Quantas pessoas ao seu redor, ao meu redor, foram chamadas, foram atraídas para estar mais perto de Jesus? Eu não estou falando aqui da igreja somente, não estou falando aqui de uma posição teológica, mas perto de Jesus através da sua vida. Tanto aquelas que fazem parte da nossa comunidade, como aquelas que estão lá fora, no nosso trabalho, os nossos vizinhos, a nossa família. É isso que é discipulado. E foi para isso que a gente foi chamado. No entanto, essa obra chamada de discipulado, ela não é e ela não pode ser uma coisa feita por homens somente. Ela não é e ela não pode ser de jeito nenhum
uma tarefa, uma obrigação ou um caminho que é realizado apenas por um homem, apenas por uma pessoa ou por um projeto, ou até mesmo por uma igreja. Deus é quem escolhe esse caminho do discipulado. Porque o discipulado começa em Deus e termina em Deus. Se você já é um pouco mais antigo na igreja, seja ela qual for, você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido aí do discipulado. Talvez com uma tendência ou com outra. Talvez você ouviu que discipulado é quando uma pessoa entra na igreja e ela aprende algumas coisas básicas para poder fazer a sua profissão de fé e batismo. Embora o discipulado envolva isso, discipulado de Jesus e o discipulado que a gente está vendo aqui no Antigo Testamento é muito mais do que isso. Ou talvez você possa ter ouvido sobre discipulado quando uma igreja quer gerenciar todos os seus membros e faz aí um modelo de gestão no qual todos os membros possam participar de grupos pequenos e a partir de um modelo de gestão, não de pastoreio e discipulado, mas apenas de gestão, a igreja possa ser dividida e assim sendo dividida e toda compartimentada e com uma certa hierarquia de coordenadores, supervisores, líderes, ela possa viver o discipulado. E embora o discipulado envolva uma gestão, envolva uma certa organização, é possível haver organização, estrutura, mas não haver discipulado. Porque o discipulado não é uma obra que a igreja está organizando para fazer. E o discipulado não é uma obra que um homem, que eu, que você está querendo fazer da nossa mente, a partir de nós, a partir do que a gente sabe, a partir do nosso comportamento, da nossa ética, dos nossos valores e tudo mais. Mas o discipulado começa em Deus. Veja que Elias ouve de Deus ainda lá na caverna. Deus fala para Elias, dizendo, vai lá, você vai ungir a Eliseu, ele vai ser profeta em seu lugar. Eliseu entende isso de uma maneira tão forte. E na hora Eliseu diz assim, por favor, deixa só eu dar um beijo lá no meu pai. Deixa só eu dar um beijo na minha mãe. E eu vou voltar e vou seguir você. Você vai ver que Eliseu, nessa relação com Elias, muito mais do que a relação em que Elias está dizendo a Eliseu, ele fazer de um jeito, para ele ter um comportamento, ou Elias querendo transformar Eliseu, a sua própria imagem, dizendo a Elias, seja assim como eu, seja como eu sou. Mas o próprio manto, a própria experiência na qual o manto está passando por Eliseu, e o próprio pedido de Eliseu lá na frente para Elias, de que queria porção dobrada do espírito de Elias, vai revelar para a gente que nem Elias estava querendo ensinar para Eliseu aquilo que ele era ou que ele tinha somente. Nem Eliseu estava dizendo para Elias, eu quero ser igual a você, porque o discipulado começa em você e termina em você. Na verdade, o discipulado era uma relação de três, mediada por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na qual Elias, quando passa o manto sobre Eliseu, Eliseu na hora entende, e lá na frente Eliseu pede a Elias assim, dá-me porção dobrada do teu espírito. A verdade, a relação muito mais profunda é aquela na qual Deus está se revelando. Deus está se mostrando a Elias. Deus está se revelando a Eliseu. E o que move o coração do discipulado é Deus se movendo, porque onde há caminho de Deus no coração, há discipulado. Onde há caminho de Deus na nossa vida, quando Deus está falando comigo, esse negócio frutifica, alcança outras pessoas, aí há discipulado. Quando Deus está se movendo na terra, enchendo o nosso coração, é impossível que a gente não abra a boca e passe a falar, a proclamar as grandezas de Deus que Ele tem feito na nossa vida, pela palavra e pelo Espírito. O que nós vemos ali é um Elias que está cheio de Deus, que saiu da crise, que está agora fortalecido no Senhor, que está agora caminhando e obedecendo a Deus, e se dispondo, e encontra Eliseu, e chama Eliseu para uma caminhada que não é a partir de Elias,
mas é a partir de Deus. Essa relação é muito interessante em Jesus. João capítulo 15, Jesus vai falar sobre a videira e os ramos. Ele está lá conversando com os discípulos, pertinho de ser crucificado, naquela última semana. Enquanto Jesus está conversando com os discípulos, dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, darão muitos frutos. Enquanto Jesus está conversando com eles sobre isso, é quando Jesus diz assim para os discípulos, a coisa que o mestre naquela época não diria, a coisa que um filósofo grego naquela época não diria, a coisa que um mestre judeu, fariseu, não diria ao seu aluno. Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês não são chamados meus servos, vocês são chamados meus amigos. Meus amigos, sabe por quê? Porque a relação não era direta, embora pudesse ser, porque Jesus é Deus, é o Deus encarnado. Mas Jesus põe o ponto do relacionamento, que parece ser o ponto que falta muitas vezes em nossos relacionamentos. E por isso que a gente vive com tanta crise relacional, com tantos conflitos uns com os outros, com tanta disputa entre um e outro, e às vezes dentro da própria casa. Jesus estabelece ali o ponto de contato. Ele diz assim: vocês são meus amigos, porque tudo que meu Pai tem me revelado, eu tenho vos dado a conhecer. E aí Jesus diz assim: não foi você, não fostes vós que me escolhestes a mim, antes, pelo contrário, fui eu que escolhi você. Eu conheci você antes da fundação do mundo. Fui eu que lhe amei. Fui eu que escrevi seu nome no livro da vida. Fui eu que lhe chamei pelo nome, dizendo assim: Pedro, Tiago, João. No barquinho, que a gente tem que falar no barquinho, senão não continua como aquela música, né? André, Felipe, Bartolomeu, Daniel, Fubá. Você chamou a gente pelo nome. E ele diz assim: para que vades e deis frutos. E o fruto não é nada mais do que essa obra de discipulado sendo feita, como a missão de Deus se cumprindo na terra, em mim e através de mim nessa terra. Mas é verdade que a gente se converte ou entra na igreja com um fogo no peito, com a vontade de conhecer Deus, com um desejo de aprender, com um desejo tão grande de aprender, que a gente vai na igreja de segunda, terça, quarta, quinta. Se um discipulador fizer um grupo de 5 horas da manhã, a gente vai. Se um grupo se reunir meia-noite às 3 da manhã, a gente vai. Tem uma vigília, a gente vai. Quando a gente começa a fazer parte dessa comunidade, Jesus entra no nosso coração, a coisa fica tão forte, é um negócio tão legal, tão lindo, tão poderoso, que qualquer coisa, qualquer caminho, qualquer convite que tenha a ver com Jesus, que tenha a ver com Deus, que tenha a ver com a palavra de Deus, a gente vai animado, feliz, desejoso, porque há uma sede, há um desejo de conhecer Deus tão grande. Mas às vezes a gente vai se acostumando. Enquanto vamos nos acostumando, parece que aquela coisa, aquele fogo, aquele desejo, aquela vontade vai se esvaindo, se esfriando no nosso coração. Mas nesse momento a gente já aprendeu o cacoete. A gente sabe o cacoete. Sabe a hora de se levantar, sentar no culto, a hora de levantar a mão, fechar o olho. Sabe orar. As palavras, eu acho tão lindo quando uma pessoa está começando a sua fé, diz assim: ora aí, elas, eu não sei orar direito o que eu falar, essa é a melhor oração para mim. E aí a gente começa: não, mas agora eu já sei orar, eu já sei usar as palavras, eu já trabalho nisso, trabalho naquilo, realizo isso, realizo aquilo na igreja. E a gente vai se acostumando, pensando que a dinâmica do discipulado, a dinâmica da nossa vida com Deus, ela ficou naquele momento. E o preço e a disposição e o caminho do discipulado na vida da gente se resumiu àquele momento inicial.
Mas a verdade é que a gente precisava sempre aprender a continuar a ser discípulo de Jesus. Porque às vezes a gente vai se transformando em crente, em religioso. A gente vai se transformando em gente que conhece os caminhos, conhece as coisas, conhece as programações, conhece o cacuete. Mas deixou de conhecer Jesus, deixamos de conhecer Deus. E à medida que isso acontece, quando a coisa pega, quando o preço a pagar é alto, é pesado, a gente vai ter muita desculpa, a gente vai ter muitos caminhos e a gente não quer mais se submeter. Mas a verdade é que Eliseu começa a sua caminhada com Elias, largando tudo. E enquanto largava tudo e seguia Jesus, na presença de Deus, Elias estava reorganizando as prioridades da sua vida. E preste bem atenção, porque Eliseu, quando pede assim, deixa eu ir lá dar um beijo em mamãe e papai, Eliseu não está dizendo a Elias que vai ficar lá um tempão e só vai quando os pais morrerem e está colocando dificuldade. Não, é uma coisa prática. Quero dar um beijo, vou lá dar um abraço e vou lhe seguir. Mas a coisa é tão forte e Deus é tão poderoso. E quando Eliseu ouve aquela voz, que é uma voz de Deus, porque ele está recebendo o manto de Elias, mas está ouvindo a voz que é a voz de Deus, não é a voz de Elias. Eliseu corre lá, se despede dos seus pais, e tudo que ele tinha, aquelas 12 juntas de bois, ali na presença de Deus, ele taca fogo naquilo, e ele faz uma grande fogueira, e uma grande oferta ao Senhor, e um grande churrasco também, e chama todo mundo para comer daquele churrasco. E segue Elias. E segue de tal forma que Eliseu não consegue se separar, se desvencilhar. Eliseu não arreda o pé, porque o que ele está recebendo de Elias é Deus, é Jesus, é a palavra, é o Espírito de Deus. De forma que no discipulado, as nossas prioridades familiares, vocacionais, elas vão sendo colocadas na ordem correta, e é na ordem do caminho de Deus para a vida da gente. Só quando a gente vai se tornando crente, quando eu estou falando crente aqui, eu estou pensando de uma forma bem pejorativa, ruim, bem religiosa. Essas coisas, elas vão entrando em muito conflito na vida da gente. E a gente até admite um discurso teológico bom, legal, bonito, para conseguir se proteger e fazer com que a nossa vida não seja mais mexida, não seja mais reestruturada, ou até mesmo disciplinada por Deus e pela palavra. E a gente sabe fazer a teologia, fazer a coisa ficar bonita, ficar religiosa. O fato é que quando Deus chama a gente pelo nome, não vai existir nada na vida da gente mais importante do que Jesus, do que Deus. Nada. Preste atenção, porque às vezes a coisa é tão forte no coração que parece que está duelando, como se Deus não gostasse, ou como se Deus estivesse exigindo de nós uma coisa que não está certa. Preste atenção, que na verdade que Deus está chamando a gente para tratar, curar e disciplinar o nosso coração, é para que as coisas sendo estabelecidas num caminho, num processo abençoado, a gente possa desfrutar mais de Deus, a gente possa se gastar mais por Deus e para Deus aqui na terra, e o nosso coração vai estar sendo mais satisfeito e pleno na presença dEle. Quando Jesus lá nos evangelhos estava chamando a turma para andar com Ele, chamando Pedro, Tiago, chamando outros discípulos também, quando os caras ouviam Jesus chamar, dizendo assim, segue-me, ou vinde após mim, esses caras não faziam, não davam nenhum muxoxo, esses caras não faziam nenhum, largava tudo e seguia Jesus. E veja que largava
como Pedro ali naquele mar da Galileia, a pesca da vida dele, um barco cheio de peixinhos. Mas a presença de Jesus, quando passa o seu manto sobre nós e nos chama pelo nome, ela é tão forte, que não tem peixinho, que não tem conta bancária, que não tem felicidade, que não tem nada mais importante, mais pleno do que aquela pessoa, que é a pessoa bendita de Jesus, que é o Senhor nosso Deus, que é o nosso Pai nos chamando, não para a gente abandonar, ou para a gente tratar mal, ou para a gente, não, pelo contrário, nos chamando para nos libertar de amarras, nos libertar de ídolos, nos libertar de obrigações, nos libertar do nosso próprio coração, dos pesos. Quando Jesus diz: vinde a mim, meu fardo é leve, você vai encontrar descanso para a sua alma. Esse é o convite, esse é o chamado, esse é o discipulado, é o mesmo. De forma que as prioridades vão sendo estabelecidas em nosso coração de uma maneira libertadora. Às vezes a gente vai ver nos evangelhos Jesus chamando: vinde após mim, vinde após mim. Aí já vai lendo como se fosse uma coisa pesada, difícil, não é não? Toma a sua cruz, segue-me. E você já lê assim, tem que mudar até o rosto, porque a coisa é pesada, é muito difícil. Mas quando lê Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, qual é que você faz? Aleluia! É ou não é? Glória a Deus, esse é o texto que eu precisava. É ou não é, irmão? Você vai colocar no seu carro o quê? Vinde a mim, que estás cansados e sobrecarregados, ou vinde após mim, ou melhor, quem quiser vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vai colocar qual no seu carro? Hein, irmão? Ou aquele: quando Deus quer, é assim, aleluia. Não me inveje, né? Trabalhe. É cada adesivo evangélico maravilhoso. E só que vinde a mim e vinde após mim é a mesma coisa. É a mesma coisa. Elias passando o manto sobre Eliseu é a mesma coisa. A essência, o conteúdo é o mesmo. Na família, trabalho e as dinâmicas da nossa vida se encaixam no nosso coração para servirem a Deus e para serem ferramentas do discipulado aqui na terra. A gente vai seguindo para onde Deus vai mandar a gente, não para fazer uma família boa, feliz, para ter trabalho e ter dinheiro. Muito maior do que isso. A missão e o desejo de Deus é muito maior do que isso. É para fazermos discípulos, passar o manto sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Mas há uma metodologia também. Elias, quando chama Eliseu taca fogo nos bois, faz um grande churrasco ali e se dispõe a seguir Elias, e não somente a seguir os passos de Elias, mas se dispõe a servir a Elias. E nessa metodologia do discipulado, que é justamente a metodologia dos evangelhos, é que nós vamos aprendendo mais de Deus. Imagine que hoje você chegasse para um líder aqui da igreja, um cristão, e dissesse assim: eu quero ser discipulado por você. Eu queria que você me ensinasse mais o caminho de Jesus. Aí a pessoa diz: tudo bem, faz o seguinte, todo dia eu tenho que ir trabalhar, eu não tenho carro, eu ando de ônibus. E é mais ou menos 1 hora que eu tenho o meu trajeto. Eu pego 3 ônibus, eu vou lá para o Xambá, depois eu vou para o Pelópidas, depois eu vou para Macaxeira, e é uma confusão. Aí faz o seguinte, você pega seu carro e vai me buscar em casa e me leva até o trabalho, todo dia, que eu vou lhe discipular. Amém? Você dizer o quê? Esse cara é um aproveitador, é muito esperto. Ó,
Que bicho mais, rapaz. Aí já ia procurar o outro. Rapaz, sabe o que fulano disse? Para eu virar Uber dele. De graça. E buscar ele lá. Eu me lembro de um pastor coreano, que pastoreia lá em São Paulo, pregando aqui no púlpito, há alguns anos. Pastor Cole. E ele dizia assim, lá na Coreia eu procurei um pastor. E eu pedi para ser discipulado por ele, que eu queria aprender de Jesus através da vida dele. Aí ele disse assim, Cole, todos os dias você vem me buscar porque eu vou fazer visita na casa da turma da igreja. E aí eu preciso de alguém para me levar. E você vem na sua bicicleta, que eu sento, você me leva e eu faço as visitas. Amém? Ele disse, foi naquele discipulado que eu mais aprendi de Jesus na minha vida. Não foi programado não, gente, isso aí. Foi naquele discipulado que eu mais aprendi de Jesus. Vocês sabem aquela bicicleta de carregar água mineral? Sabe qual é, não? Imagine você todo dia indo buscar alguém e pedalando e essa pessoa na frente com a Bíblia na mão. E você dizendo assim, rapaz, eu estou aprendendo de Jesus, porque eu estou servindo esse cara. Você imagina uma médica dizendo a você, vai lá para o meu consultório, passa o dia comigo, trabalhando comigo, me ajudando, que a gente vai conversar de Jesus. Alguém dizendo assim, vem morar na minha casa, vem morar lá em casa, porque à medida que a gente conviver junto, a gente vai poder aprender de Jesus e abençoar a vida um do outro. Poderia dar tantos exemplos aqui. Do fato é que Eliseu estava aprendendo o caminho do discipulado e aprendendo de Jesus, enquanto seguia os passos de Elias, e enquanto o servia. E o serviço, não queira espiritualizar, ou querer colocar alguma coisa sobrenatural. O serviço dizia respeito a essas coisas práticas da vida, ministeriais na vida de Elias. Mas à medida que a vida se desenvolvia entre os dois, à medida que a vida de Deus se desenvolvia entre os dois, nas coisas práticas da vida, Deus estava formando o coração e o caráter de Eliseu, à medida que Eliseu olhava para o Deus de Elias, olhava para o coração de Elias e via Deus. É assim que Paulo diz, sejam meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Meus imitadores, como também eu sou dele, como também eu sou de Cristo. Discipulado, um relacionamento vinculado a Deus pela palavra, no qual o caráter de Jesus está sendo formado em nós, através dos relacionamentos e das experiências práticas da vida. Por isso que não diz respeito somente às pessoas que estão na igreja, muito mais até as pessoas que estão lá fora, convivendo com a gente diariamente. Eu quero concluir esse sermão fazendo a mesma pergunta do início. No último ano, quantas pessoas foram estimuladas por você a amar Jesus, a seguir Jesus, a conhecer Deus, a conhecer a palavra de Deus? Nos últimos anos, quantas pessoas você levou ao Evangelho de Jesus, para mais perto de Deus, para mais perto de Jesus? Que a nossa vocação é fazer discípulos de Jesus, para onde Deus mandar a gente. E Deus está enviando a gente amanhã para Recife, para o nosso trabalho, para a igreja, para o nosso bairro, para a nossa casa, para a gente poder aprender mais de Deus. Vamos orar, preparando o nosso coração para a ceia. Queria chamá-lo para a gente orar. Pedir a você assim que deixe ouvir mesmo Deus falando, chamando você. Talvez Deus queira chamar você hoje para ser um discípulo de Jesus. Talvez Deus queira chamar você hoje
para ser um discipulador. E de uma forma muito prática, queria convidá-los, se você quer dizer isso para Deus, a se colocar em pé no seu lugar. Você quer dizer para Deus: Senhor, eu quero ser um discípulo do Senhor. Se você quiser dizer para Deus: Deus, me use nessa terra para fazer discípulos. Quando eu estiver trabalhando amanhã, quando eu acordar na minha casa, fica de pé no seu lugar. Eu queria orar, a gente orasse ao Senhor de forma muito prática, direta, objetiva, dizendo ao Senhor: eis-me aqui, envia-me, Senhor, nessa terra, glorifica o Teu nome através da minha vida, usa-me, gasta, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Quando as pessoas olharem para mim, elas possam ver Jesus operando nessa terra, realizando a Sua vontade, Seus planos, o Seu reino em nós. Ó Deus, querido Pai, toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Enche o nosso coração, enche a nossa vida, Senhor, de Ti mesmo, da Tua presença mesmo, da Tua palavra. Ó Deus, a vida que é a vida eterna, da vida do Senhor e da unção do Senhor, que nos capacita a viver nessa terra, não como qualquer pessoa, mas como filhos do Senhor, cheios da autoridade do Senhor aqui, para fazer o Teu reino, para viver, desfrutar do Teu reino e apontar o Teu reino nessa terra, para que pessoas conheçam a Ti através da nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, a todos nós aqui como igreja e usa-nos. Venha o Teu reino sobre nós, Pai. Faz a Tua vontade em nossa vida. Nos ensina, Senhor, a Te amar cada vez mais. Nos apegarmos a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.